Olá, meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com vocês nesta quinta-feira. Eu espero que Deus venha ministrar na sua vida a palavra dele, a comunhão. Espero também que você se encontre abençoado por Deus aonde você está nos ouvindo nessa noite de hoje. Eu peço que você abra o seu coração para Deus, para ouvir o que Ele tem para ensinar para você e venha meditar na palavra do Senhor. Tá? Eu convido você a ficar até o final desse culto, até o final dessa gravação, que você venha receber tudo aquilo que Deus preparou para você nesses momentos de comunhão com a palavra do Senhor. Ok? Posso contar com você? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado porque Deus proporcionou um dia abençoado para as nossas vidas. E eu quero clamar a Ti que esse momento de palavra venha ser um momento de bênção para todo que nos ouve nessa noite. Eu clamo por essa pessoa que está me ouvindo aqui agora, meu Pai. Eu oro e abençoo em nome de Cristo Jesus. Amém. Chuvas de bênção teremos, sim, a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênção do céu. Amém, que Deus te abençoe, que você venha ter um momento agradável de bênção com Deus durante essa ministração dessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bom, então vamos lá. Eu quero convidar você, se puder abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 40 ao 45, é o final do capítulo 1, e há uma cura surpreendente, algo que Jesus Cristo faz de uma forma interessante, o qual eu quero comentar, o qual eu quero verificar com você nesses momentos. O texto diz assim, ele fala sobre a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Que Deus abençoe essa palavra lida e que ela venha ser edificante na sua vida. Esse texto é um texto
importante, ele nos traz algumas ideias, alguns princípios, ele nos traz algumas verdades, as quais eu quero compartilhar com você nesse momento. Vamos tentar entender um pouco esse contexto aqui. Jesus Cristo era o princípio do seu ministério. Ele estava começando o seu ministério ali. Talvez cerca de um ano, menos de um ano, essa história se acontece desde a transformação da água em vinho, desde o seu batismo até esse momento aqui. Talvez mais, um pouco menos, dá para se precisar exatamente aqui, mas em torno de um ano mais ou menos, vamos imaginar essa ideia de acordo com alguns fatos que Marcos começa a falar um pouco para frente. Mas era o início do seu ministério, que ele ficou basicamente 3 anos, 3 meses, 3 anos e meio, aqui foi o período da sua ascensão, até a sua ascensão aos céus, até a sua morte de cruz. Mas esse capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45, ele nos mostra algo extraordinário, qual eu quero compartilhar com você. Ele fala sobre a cura de um leproso. Vamos tentar entender um pouco aqui. Nós somos sabedores que naquele período a lepra não era controlada. As pessoas que eram cometidas dessa enfermidade, elas eram isoladas, eram colocadas fora das cidades, fora das tendas. Eles viviam geralmente em uma aglomeração em cavernas ou lugares ermos, cavernas de pedra. Eles se escondiam ali e ficavam ali dentro, isolados. E as pessoas religiosas, algumas pessoas que tinham a facilidade de doar, iam até essas pessoas uma vez na semana e deixavam pão, alimentos para eles ali de uma forma distanciada, porque eles temiam então ser contaminados, eles temiam então pegar aquela enfermidade. E era isolado da comunidade comum as pessoas que eram cometidas dessa enfermidade ali. Então, para a gente começar a entender o contexto dessa pessoa, desse leproso que vai até Jesus. Ele até mesmo não poderia sair do lugar que ele estava e ir à procura de alguém. Ele está infringindo alguns princípios daqueles costumes, daqueles dias que ele estava, porque não poderia estar perto das pessoas. Talvez porque não recebeu comida, estava com fome, não sei se porque ouviu a palavra, a notícia que Jesus Cristo tinha feito alguns milagres, poderia curar a sua vida, e o texto não diz exatamente o porquê, mas esse homem ele estava indo à presença de Cristo Jesus. Talvez correndo o risco de ser apedrejado, de ser castigado, mas ele tentou ir até Jesus. Ele aproxima-se da multidão para chegar onde Jesus estava. E o texto diz assim, no verso 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se queres, pode purificar-me. Uma coisa que eu posso observar nesse texto, e observando exatamente esse versículo, é que esse leproso, ele chega até Jesus de uma forma calma, de uma forma tranquila, de uma forma humilde. Ele chega se prostrando, ajoelhando, a ideia de entendendo que a autoridade é de Cristo Jesus, e ainda mais, ele toma posição de inferioridade. Ele diz, se você quiser, Jesus, eu sei que você pode curar-me. Eu posso perceber que nessa palavra há a fé. Ele sabe que Jesus Cristo tem autoridade, que ele pode curá-lo. Mas, no entanto, ele diz, se você quiser, eu sei que você pode me curar. Ou seja, eu coloco diante de você. A minha expectativa é que eu seja curado. Mas eu sei se você quiser ou não quiser, eu não sou curado, mas se você quiser, eu posso ser curado. Eu sei que você tem autoridade para tal. E eu deposito a minha confiança em você, Jesus. Porque a autoridade é lhe dada e estou aqui, estou me colocando diante de você de joelhos, porque se você quiser, você pode purificar toda a minha vida. Eu acredito que nesse momento, aquele homem, ele externou todo o seu sofrimento. Eu acredito que nesse momento, Jesus Cristo percebeu toda a aflição que aquele leproso passou ou passava. Talvez naquele momento, Jesus Cristo pôde perceber na sua onisciência tanta aflição que estava cobrindo aquela pessoa leprosa ali, que não podia voltar para sua casa, que não podia estar no meio da cidade, que não tinha um convívio social. E se ele tivesse família, ele não podia viver no meio da sua família. Mas ele era isolado junto com outros enfermos, leprosos provavelmente.
Então ele era tirado do convívio da sociedade. Era uma vida que ele vivia amargurado, sofrido e só em meio aos outros enfermos. Talvez sem chance alguma de voltar para a sua casa. Uma coisa que chama muita atenção é se nós observarmos na Bíblia, até esse momento, lembra muito de Naamã, mas Naamã não era israelita. Se observarmos milagres anteriormente em relação à lepra, entre o povo de Israel não dá para perceber se houve algum. A gente começa a observar que o milagre em relação ao leproso, a cura de um leproso, começa a partir, em o povo de Israel, começa a partir desse texto aqui, do capítulo 1 de Marcos, 40 ao 45, dá para entender isso. O texto nos volta a entender aqui, nos chama a atenção, no 41, que Jesus Cristo diz o seguinte: Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Me chama a atenção que Jesus Cristo tocou naquele homem. Era uma coisa que ninguém faria. Mas Jesus Cristo tocou aquele homem e respondeu. Ele perguntou: se você quiser, você pode purificar-me. Jesus responde: eu quero te curar. Eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida. Fica limpo. Se observarmos aqui, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele padeceu na cruz do Calvário por mim e por você. Você que está me ouvindo. Ele quer te purificar, te limpar do pecado, da injustiça, das coisas erradas que você tem feito, cometido. Mas você precisa chegar diante dele e dizer: Jesus Cristo, eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu estou assim, mas eu sei também que você tem autoridade para me purificar desse pecado e perdoar, porque a sua morte na cruz do Calvário me garante essa vitória. E certamente Jesus Cristo vai dizer para você: eu quero, você está perdoado. Mas se observarmos aqui, aquele homem, ele teve uma atitude de ir até Jesus. Você precisa ter essa atitude também de ir até Jesus. Para que o milagre, para que alguma coisa aconteça na sua vida, há uma necessidade de você ir até Jesus. De você ter uma atitude, ter uma ação, de procurá-lo, de falar com Ele. E certamente a bênção chegará à tua vida. Porque Jesus Cristo, porque Deus é aquele que olha para mim, aquele que olha para você, e o milagre sempre acontece. Se observarmos os finais desse texto, vai nos dizer: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e aquele homem ficou limpo. E Jesus Cristo conversa com ele da seguinte forma, fazendo-lhe então veemente advertência. E logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus Cristo ele dá algumas sentenças, ou melhor, ele dá algumas explicações, ele faz alguns pedidos para aquele homem ali. Primeiro, que ele não contasse para ninguém o que foi feito na sua vida. Por que isso? Porque o propósito de Jesus Cristo exatamente não era curar pessoas fisicamente, mas a testemunhar, a anunciar a sua vida, a anunciar a salvação às pessoas. Pessoas pudessem perceber e mudar de atitude e mudar de vidas. Mas aquele homem teve fé. Dá a entender que a vida espiritual daquele homem também mudou também. O perigo era, e como aconteceu, que muitas pessoas vinham até Jesus com o propósito de uma cura física e não de conhecer a verdade que poderia libertar a pessoa do pecado e do juízo. Uma segunda advertência que ele faz é que aquele homem fosse aos sacerdotes. Era costume entre o povo judeu, e as leis de Moisés atenuavam essa questão, mostrava essa questão, que o leproso, alguém enfermo, ele teria que cumprir alguns rituais segundo Moisés. Em Levítico fala um pouco sobre isso, que o sacerdote levava aquele leproso, anteriormente leproso, para fora da cidade, para fora do arraial, tirava as suas roupas, trocava-se de roupa, né? A pessoa tirava todo o pelo do corpo, era raspado pelo sacerdote, ele tomava banho em água limpa, ele ia ficar um período fora do arraial e depois ele voltava ao sacerdote para o sacerdote verificar novamente se ele estava puro, se estava limpo. Aí só assim depois desse momento é que ele poderia voltar ao convívio total com as pessoas. Ele é garantido que aquele homem estava curado, estava são, que era limpo, que ele não prestava nenhum perigo para a comunidade, para a sociedade. A questão de afastar o povo enfermo fora era uma preocupação para que outras pessoas não cometessem, não viessem a adquirir a mesma enfermidade. Se analisarmos e observarmos
em relação a essa questão. O pecado tem que ser afastado da nossa vida, tirado da nossa vida, porque senão a gente vai acabar levando outras pessoas a pecarem conosco também. O pecado tem que ser retirado da nossa vida. Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo pecado, de todo mal, que nos limpa, que nos dá uma nova vida, que dá uma nova perspectiva de caminho, é aquele que nos mostra o caminho verdadeiro, que mostra o caminho certo, o qual eu acredito e entendo que é o caminho que você precisa seguir, que você precisa caminhar com Cristo Jesus. O texto nos mostra que aquele homem não fez muito sobre isso, mas a sua euforia, a sua alegria era tanto que ele não conteve, foi maior do que ele. Essa questão, e ele propalou, ele contou que ele foi curado e quem o curou, e o texto fala que Jesus Cristo já não tinha mais uma vida pública tranquila, mas quando ele ia para uma cidade, sempre tinha pessoas indo até ele. Antes dele chegar até mesmo uma cidade, havia pessoas ali. Vamos observar aqui no capítulo seguinte, sobre a cura daquele paralítico Cafarnaum. Ele nem consegue, às vezes nem consegue chegar com ele à casa. Aqueles homens têm que descer o eirado, subir uma escada, descer a pessoa sobre o ponto correspondente, quebrar o telhado que ele estava para descer aquele homem até Jesus Cristo, para depois ele ser curado ali. Então a vida de Jesus Cristo não foi mais pública depois desse, não foi mais tranquila depois desse milagre, mas ele ficou conhecido para todos ali. E com isso também veio as perseguições, com isso também veio pessoas tentando tirar a vida de Jesus Cristo, pessoas que não acreditavam nos milagres, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, e isso trouxe um certo constrangimento para o ministério de Jesus. Mas tudo isso, acontecimentos, com certeza era um propósito que Deus tinha naqueles momentos do caminhar de Jesus Cristo conosco, nesse período que ele esteve aqui. Eu finalizo aqui, lendo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então pessoas procuraram Jesus. Ele não ficou mais tranquilo. E vamos observar de agora em diante que sempre havia uma multidão seguindo ele, estando com ele, e nesse momento ele aproveitava para anunciar a palavra de Cristo Jesus. Eu clamo a você nesse momento, se há alguma coisa que lhe causa medo, alguma coisa que lhe causa estranheza, alguma coisa que lhe causa pavor, Jesus Cristo é aquele que pode te curar. Jesus Cristo é aquele que pode mudar a sua história. Ele é aquele que pode dizer para você: eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero que você fique limpo. Mas acima de tudo, se você estiver nos ouvindo nesse momento, ainda não tomou uma posição diante de Cristo Jesus, eu quero pedir a você que você abra o seu coração para Ele e peça para que Ele venha te purificar de todo pecado, de todo mal. Peça também para que Ele entre na sua vida, e Ele vai entrar na sua vida, vai fazer mudanças extraordinárias, abençoadoras. E as lutas que você vai enfrentar de agora em diante, você vai perceber que Ele está com você e você vai poder superá-las uma por uma. Porque Deus é fiel para te abençoar, para te guardar e proteger. Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar comigo até nesse momento. Tenha uma semana de bênção, tenha dias abençoados. E o meu clamor, a minha oração é que Deus nesse momento venha curar você, venha te abençoar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.